Dando continuidade ao vídeo anterior, em que eu estava explicando sobre a relação mente-pele, o mais importante é que o médico dermatologista saiba o limite do que ele pode atender, porque existem dois tipos de médicos que vão fazer essa área de psicodermatologia. O natural é que quando você vai a uma consulta com uma queixa de doenças de pele, você encontre uma pessoa que tenha boa comunicação, uma empatia, numa relação muito boa médico-paciente, porque ao mesmo tempo o médico vai tratar desses assuntos de qualidade de vida, ou quanto que a pessoa está se importando com a própria doença, ao mesmo tempo avaliando a saúde mental. Isso é feito de uma maneira natural, espontânea, sem grandes treinamentos. Agora, o dermatologista que a gente chama de, classificando nível 2, seria aquele dermatologista que fez uma formação, que foi atrás de alguma formação para acoplar ao atendimento dermatológico. Ele não vai ser um psiquiatra, ele não vai ser um psicólogo, mas ele foi procurar uma formação para fazer esse tipo de escuta do paciente. E isso pode ser assim, um dermatologista que fez formação em psicanálise, o outro fez formação em terapia cognitiva comportamental, alguma formação extra. No meu caso, foi a formação no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa, serviço com a doutora Vera Lengruber, que foi em psicoterapia breve dinâmica. E existem outras formas de acoplar essas áreas psíquicas, estudando, para que a consulta fique cada vez melhor e o vínculo afetivo do paciente com o médico também fique mais estreito. Então, nesse caso, para que a gente consiga avaliar o impacto dos estressores na qualidade de vida desse paciente, né? Entender esses transtornos ansiosos, depressivos, que são os mais frequentes encontrados na dermatologia, a gente deve pensar assim, para quem encaminhá-lo? Devo encaminhá-lo e seria para quem, né? Para qual especialista, já que cada um vai saber o seu limite do que pode e deve ser tratado ali na própria consulta. Então, existem várias, como eu estava falando, intervenções terapêuticas junto com o seu tratamento de pele. Hoje existem terapias cognitivo-comportamentais, que é uma técnica bastante estudada na psicologia, também utilizada na psiquiatria, em que você vai estudar o tipo de pensamento que a pessoa tem, ou seja, isso é cognitivo, e comportamental, porque depois que você pensa alguma coisa, você vai se comportar daquela forma. Existe a cognitiva comportamental baseada na atenção plena, que também se dá o nome de mindfulness, que é um tipo de meditação, técnicas de controle do estresse, a psicodinâmica breve, que é essa que eu me formei, pode ser feita terapia de grupo, biofeedback, hipnose. Então tem várias maneiras de você lidar com esse paciente, diversas formas de intervenções terapêuticas. Não existe uma só, existem para cada paciente. Quanto mais a gente conhecer as diversas formas de tratamento, fica mais fácil você poder encaminhar ou saber qual profissional que vai lidar melhor com aquela pessoa. Na terapia cognitivo-comportamental, existem técnicas de relaxamento, que a gente ensina o treino respiratório, até mesmo numa consulta comum, quando chega um paciente bastante ansioso, em que está falando de diversos sintomas e queixas, paciente multiqueixoso, falando, não, doutor, eu tenho problema na unha do pé, eu tenho problema também aqui na minha pele, eu tenho uma mancha no rosto, meu cabelo está caindo.
vai dando milhões de informações para o paciente ao mesmo tempo na consulta, você percebe a ansiedade só da maneira de falar desse paciente. Então, na própria consulta, a gente vai vendo o comportamento desse paciente e pode ser feito. Até vamos respirar junto para esperar você chegar aqui na consulta, porque eu estou vendo que sua respiração está curta e a gente vai organizar melhor a consulta. Você vai falar, por exemplo, da sua queixa principal e não de todas elas ao mesmo tempo, porque nós não vamos poder, numa consulta só, resolver todas as suas queixas de uma vez. Então, a gente vai reestruturando a maneira que o paciente fala cognitivamente. Podemos fazer um relaxamento muscular progressivo, quando a gente sente que a pessoa está totalmente tensa antes de fazer um procedimento estético, um procedimento cirúrgico. O dermatologista pode, nesse momento, discutir alguma crença, algum medo muito importante. Por exemplo, nós dermatologistas fazemos a parte clínica, a parte cirúrgica e a parte estética. Então, nós precisamos sentir qual é a crença do paciente, qual é o medo que ele está por trás, qual é a resistência que existe. E sentir na consulta um momento de fazer um procedimento. Tudo isso você vai aprendendo com o tempo e vai aprendendo técnicas de comunicação com o paciente. Isso é muito importante. Nós sabemos que quando o que tem a ver o paciente e o médico falar sobre meditação? Acontece que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente percebe qual o funcionamento nosso próprio, da nossa mente, a gente começa assim, a interessar a própria redução do estresse nosso, do profissional. E eu fui utilizando essas práticas para mim mesma, porque o grau de ansiedade do médico é muito alto, é muita demanda. E tempo curto de consulta, trabalhar em hospital. Então eu fui vendo quanto que o estresse estava afetando a minha qualidade de vida, estava afetando a minha própria exaustão. E fui procurando para mim várias formas de tratar. Existe a forma medicamentosa para ansiedade, mas existem outras formas que você não precisa entrar com medicamento, você aprende a lidar. E uma das técnicas mais interessantes que está aí com milhões de publicações na medicina, não só na própria dermatologia, mas na medicina em geral, técnicas meditativas. E que você não precisa ser um budista, um yogi ou ter ido para a Índia para fazer a prática e ensinar para o paciente essas práticas. Elas têm que ser acessíveis para todo mundo. A pessoa ter um tempo para fazer isso. Eu gosto de mostrar que existem fases do cérebro que medita. Isso já foi demonstrado em imagens cerebrais, mostrando as fases que o cérebro modifica no exercício da própria meditação, a modificação física do cérebro. Então, a gente ensina isso como uma prática de redução do estresse e também de redução de estados depressivos. Então, essas fases do cérebro que medita demonstram o seguinte, que primeiro nós estamos sentindo milhões de pensamentos passando pela cabeça, vários ao mesmo tempo. Então, depois você passa por uma fase de tomada de consciência. Sempre vai ter uma âncora nessa prática. Depois, nós vamos fazendo novamente, ampliando essa fase de foco, em que você determina o foco de atenção, e isso vão sendo mostradas ativações de áreas cerebrais, do córtex pré-frontal, ativação do
de áreas que estão precisando ser desligadas e outras mais ligadas. Eu vou falar mais sobre isso, sobre a utilização de não medicamentos para ansiedade, para depressão, num próximo vídeo.